Olá, nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 18, a partir do versículo 15. O texto diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é um pouquinho mais longo, mas quis ler apenas essa passagem mais curta. É muito interessante o que Jesus propõe aqui para os seus seguidores. Jesus, em vários momentos, sentou-se para formar os seus discípulos, para formar os seus seguidores, os seus amigos. E aqui está uma dica importantíssima de Jesus, porque esta dica é exatamente para aqueles que irão, a partir daquele momento, ter uma vida em comunidade, né? Ou seja, os discípulos não iriam viver isolados, cada um no seu canto. Eles teriam como uma família, uma vida em comum, partilhariam momentos do dia, missão, o convívio, lazer, certamente, né? Os trabalhos cotidianos, e nesses trabalhos certamente iriam surgir os arranhões, que é muito comum. Eu comparo a uma família, um marido e mulher, por exemplo. É impossível que marido e mulher vivam a vida inteira, muitos anos, sem um arranhão, né? Que irmãos vivam a vida inteira na mesma casa sem um arranhão, sem uma queixa, sem uma ofensa, sem a queda de um, entendem? Então aqui Jesus está dando uma dica para que aquela comunidade, sobretudo as lideranças, aqui é uma dica para a liderança, que como deve se comportar diante da queda de um irmão, diante da queda de alguém que fraquejou. Então qual é a dica de Jesus? A correção fraterna. Correção fraterna. É interessante que São Bento tinha algumas regras que chamavam regras de ouro, né? Então, uma das regras de nesse conjunto de regras de São Bento, uma coisa que ele dizia era in tribulatione subvenire, que quer dizer o quê? Socorrer na tribulação, né? Agora, como este socorrer é uma expressão do latim, né? In tribulatione subvenire. Então, em que sentido? Veja que aí está a ideia de vir por baixo, subvenire, né? Então, vir por baixo. E em que sentido isso? Qual o sentido dessa regra de São Bento? Socorrer na tribulação, mas não socorrer como alguém que vem por cima, mas como alguém que vem por baixo. Ou seja, a ideia da humildade. Porque às vezes nós queremos socorrer ou nós queremos colocar ordem. Correção tem esse sentido também de colocar ordem, de comandar, né? De colocar na linha. Só que às vezes nós queremos fazer isso vindo por cima, pisando, humilhando, expondo a pessoa. E aí a regra de São Bento é muito interessante, que ela nos dá essa dica, e aqui o latim nos ajuda bastante com essa ideia de vir sob, ou seja, por baixo. Nunca nós devemos nos aproximar de alguém tentando corrigi-lo, mas como alguém que vem por cima, como alguém que vem com poder, com autoritarismo. Não, nada disso, mas como alguém que vem por baixo. Veja, e é interessante que Jesus nos dá essa dica de um modo muito bonito. Vai corrigi-lo, mas a sós. Entende? Como dá um ar de proximidade, de confiança, de humildade, de não expor o outro. E em último caso é que ele diz, se ele não te ouvir, então busca dois ou três, e aí conversa, enfim, e resolva a questão. Mas veja que é sempre essa ideia do corrigir com amor. Por que corrigir com amor, corrigir com fraternidade? Porque, em primeiro lugar, é o nosso irmão. O texto deixa bem claro, se o teu irmão pecar contra ti, então, veja, primeiro é possível que o irmão erre, que o irmão peque, que aconteça a fragilidade, é possível, né? Depois, é possível que esse erro gere um mal-estar, gere uma divisão. Por isso, então, a ideia da correção. A correção, eu sei que é árdua às vezes, mas é necessária, né? É importante,
Porém, volto aqui ao ponto, corrigir com fraternidade, ou seja, como irmão. A palavra fraternidade, né? Corrigir o irmão, então essa palavra irmão vem do latim frater, né? Que no frater no latim expressa essa irmandade forte, não é qualquer irmandade, é uma irmandade forte. Então, daí a ideia da gente ver o outro como irmão, não como inimigo, né? Não como alguém que é pior do que eu por ter pecado, por ter errado. Então, a ideia de corrigir a sós é a ideia da caridade, é a ideia de não expor. Ninguém gosta de ser colocado pelo avesso. É tão bom quando a pessoa nos chama a atenção, mas nos chama a atenção com caridade. Assim deve ser o nosso jeito de corrigir, o nosso jeito de dar uma dica, o nosso jeito de dar um conselho, o nosso jeito de estar próximo, de reeducar, ou seja, de reencaminhar o outro para o caminho bom. Que Deus nos ajude e que não nos falte amor em nossas palavras, em nossas ações, mesmo na hora da gente corrigir, da gente dar um conselho, mesmo quando a gente perceber que o outro realmente errou, mas que não nos falte amor, que não nos falte a fraternidade, ou seja, o espírito de irmão. Grande abraço, que Deus te abençoe, porque é assim que Deus nos corrige com amor. Sejamos assim também uns com os outros.